Bom, pessoal, vamos ver então um dos testes, né, particulares dessa família de testes, que é a razão de verossimilhança. Bom, o primeiro caso particular que a gente vai ver aqui é o chamado teste global do ajustamento, o teste quadrado, em inglês, Overall Model Test, também tem Goodness of Fit, né, então qualidade do ajuste, né, enfim, vários termos aí. Esse teste global, ele é um caso particular do ajustamento, né, onde nós teríamos o nosso número de parâmetros adicionais Q, né, igual a N menos U. N número de observações, U número de parâmetros. Se a gente for lembrar, né, então a gente já teria U parâmetros no nosso modelo, são os parâmetros do ajustamento, né, no modelo paramétrico, e aí nós estamos adicionando Q igual a N menos U parâmetros adicionais na hipótese alternativa. Vamos só relembrar lá, né? Então, na nossa hipótese nula, esperança do vetor L igual a dx. Na hipótese alternativa, esperança do vetor L igual a dx mais a matriz CQ vezes o vetor nabla Q, que é um modelo de erro, né? Bom, aqui nós temos os parâmetros, né? Aqui nós temos U mais Q. Os U originais, do ajustamento original, mais os Q que nós estamos querendo testar a significância. O que acontece que quando Q é igual a N menos U? A gente vai ter aqui, ó, U mais Q, que é igual a U mais N menos U, né, que vai ser igual aqui, né? Então vai cortar N. Então nós temos N parâmetros na nossa hipótese alternativa, onde N é o número de observações. Só que no modelo paramétrico, N também é o número de equações, né? Porque cada observação resulta numa equação, equações de observação. Então, em resumo, nós temos aqui um sistema de N equações a N incógnitas, né? Na nossa hipótese alternativa do caso global, onde Q igual a N menos U, os graus de liberdade do ajustamento original. N equações a N incógnitas, solução única e exata. O que significa uma solução única e exata no contexto do ajustamento? Significa que os resíduos da hipótese nula serão zero. Desculpa, da hipótese alternativa. Os resíduos da hipótese alternativa no teste global serão todos nulos. Aí, se nós formos relembrar como é que ficou a nossa estatística de Q generalizada, né, são a soma ponderada do quadrado dos resíduos da hipótese nula, né, menos a soma ponderada, né, do quadrado dos resíduos na hipótese alternativa. Mas se eles são nulos, né, porque a gente tem N equações a N incógnitas, uma solução única e exata, então esse termo aqui, a soma ponderada do quadrado dos seus componentes, vai dar zero também. Então a nossa estatística T de Q, vamos colocar aqui, né, T igual a N menos U, resulta simplesmente na soma ponderada do quadrado dos resíduos, né? Ou seja, ali, né, o critério, a solução que a gente justamente realizou pelos mínimos quadrados, né? O ponto, o vetor dos parâmetros dx, onde isso aqui é o mínimo, né? O vetor de correção dos parâmetros iniciais dx, no caso geral, onde isso aqui resulta em um mínimo. Então, nesse caso, olhem só, a hipótese alternativa, ela não precisa ser especificada. A gente só precisa ter os resíduos da hipótese nula para aplicar o teste global do ajustamento. Né? A gente não precisa especificar a hipótese alternativa. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa definir quem é a matriz CQ, né? Quem é o modelo de erro. Não importa, né? Porque a gente vai ter solução única e exata na alternativa, resíduos nulos, né?
consequentemente, aqui o teste só vai ser realizado baseado realmente na nossa hipótese nula do ajustamento, né? Que é a esperança do vetor L é igual a matriz A vezes o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx, né? No caso geral linearizado. Então basta a gente ter os resíduos do ajustamento, né? Após a convergência, claro, né? no caso de iterações. E testar a significância. Então, quando a gente diz que a hipótese alternativa não precisa ser especificada, né, nós estamos dizendo que a gente só vai detectar, né, a gente não vai identificar. Por quê? Porque a gente não tem uma hipótese alternativa definida ali, né? Então, se o teste falhar, enfim, a gente não sabe o que levou à falha do teste, né? Porque a gente não tem uma hipótese alternativa definida, né? Então a gente só tem a nossa hipótese nula. Então a gente ou aceita ou rejeita a hipótese nula, né? Que a hipótese nula, se a gente for lembrar, né, na verdade, ela também poderia ser expressa dessa forma, né? A esperança do vetor dos resíduos é igual a zero. Então, se a hipótese nula rejeitar, então nossos resíduos aqui estão estatisticamente diferentes de zero, né, do vetor nulo. Então tem alguma coisa ali, né, que não é aleatória, né, que está causando isso. Não necessariamente erro grosseiro, né, poderia ser erro sistemático, poderia até mesmo ser, eventualmente, né, fosse erros aleatórios, mas outliers, né, enfim. Poderia ser o modelo estocástico, poderia ser as injunções, né, por exemplo, que possuíam algum erro ali, mas permaneceram fixas e isso acabou afetando o resíduo das observações. Por aí vai. Até mesmo erro numérico de cálculo, né? Foi feito algum erro numérico ali no ajustamento, né? O modelo paramétrico, a gente não tem como testar isso depois, porque a gente não tem aquelas equações de condução igual a zero, né? Então, algum erro numérico de cálculo ali no ajustamento, no modelo paramétrico, que depois vai acabar afetando aqui o teste, etc. Né? Mau condicionamento do sistema, né? Pode também resultar nesse tipo de falha do teste global. Mas a gente não tem a causa, a gente não tem a hipótese alternativa, né? A gente não tem a gente tem a nula, mas a gente não definiu uma hipótese alternativa a essa hipótese nula, né? Então, o que levou à causa da nula não se sabe, né? Aí o teste não nos indica isso. Então, é nós que temos que investigar. Então, essa é a nossa estatística de teste, né? Simplesmente a soma ponderada do quadrado dos resíduos sobre a hipótese nula. Tá? E aí, como é que a gente... Qual que é o nosso critério de teste, né? Vamos lembrar lá, né? Então, a gente poderia colocar aqui no nosso eixo horizontal a nossa estatística de teste. Então, T de Q, quando Q é igual a N menos 1, que é igual aqui a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né? E uma distribuição Q quadrado geral aqui, né? Enfim, aqui nós teremos a FDP dessa distribuição. Algo nesse tipo. Isso aqui, né, essa estatística de teste, ela vai seguir uma distribuição Q quadrado aqui, né, com Q é igual a N menos U graus de liberdade, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, não é o objetivo o rigor estatístico, até porque eu não sou estatístico de formação, mas enfim, né, quando a gente tem aqui uma variável, a gente assume que segue uma normal, e trabalha com a norma quadrática dela, né, como uma ponderada aqui do quadrado dos resíduos, né, então a gente espera que essa variável vá seguir uma distribuição Q quadrado, né, nesse caso específico com N menos U graus de liberdade, né. Então, ela vai ter uma curva desse tipo, né, a sua função densidade de probabilidade. Então, aqui estão os valores que ela pode assumir, claro, né, partindo do zero, né, porque a gente está trabalhando com um termo quadrático aqui, então do zero até mais infinito aqui, né? Enfim. Então, em algum lugar, né, desse eixo de valores, a nossa variável tem que cair, né? Então, se a gente tomasse a área sobre a curva aqui, de 0 a mais infinito, daria 1, 100% de probabilidade, né? Um evento certo. Então, algum valor aqui ela vai assumir, seja zero, seja infinito, né? Um valor muito grande, enfim, seja algum valor intermediário ali.
Então, nosso teste, a gente vai agora definir o valor crítico de teste, né? Então, o nosso aquele K-alfa. Como que o valor crítico de teste é definido? É justamente, né? Isso aqui, pessoal, é sobre a hipótese nula. Tá? Ou seja, né? Somente erros aleatórios, né? Normalmente distribuídos, enfim, com média zero. A nossa hipótese nula de teste. Então, aqui a gente vai definir o valor crítico assumindo um nível de significância alfa. Quem que é esse cara mesmo, né? Vai ser aqui a nossa probabilidade de falsos positivos, né? Ou seja, né, dentro da distribuição sobre a hipótese nula, pode resultar em casos em que a nossa estatística de teste T de Q aqui, né, apresente valor superior ao valor crítico, mas ela ainda esteja dentro da hipótese nula, né? Ou seja, não necessariamente há algum erro ali não aleatório ou, enfim, as outras causas que levam à falha do teste global ali, né, para ela ter apresentado aquele valor. Mas o nosso critério de teste, ele é claro, né? Se excedeu o valor crítico, a gente rejeita a nula, né? Se foi inferior ao valor crítico, a gente fica com a nula. Então, não importa a causa, né? Se o valor crítico, se a estatística de teste for maior que o valor crítico, nós vamos rejeitar a hipótese nula, né? Mesmo que a hipótese nula fosse verdadeira, né? Então, esse erro de decisão a gente chama de erro tipo 1, né? Ou falsos positivos, né? E aí a gente controla ele sobre a hipótese nula, né? Definindo o nosso valor crítico de teste, que vai vir em função desse nível de significância alfa, né? Então, por exemplo, né, no caso do teste global, um valor usual aí para o nosso alfa é de 0,05, né, ou 5%. Então, o que isso significa? Né? Que existe 5% de probabilidade da nossa estatística sobre a hipótese nula ser maior que esse valor crítico, e existe aqui o complemento, né? Um menos alfa, nesse caso 0,95 ou 95%. Então, 95% de probabilidade da nossa estatística de teste calculada se situar menor do que o valor crítico K-alfa. Né? Isso aqui é o nível de confiança, né, do teste. Aqui é o nível de significância. Alfa, nível de significância. 1 menos alfa, nível de confiança. Então, nível de confiança, a probabilidade de a gente aceitar corretamente a hipótese nula. Né? Então, da nossa estatística de teste sobre a hipótese nula calculada, ser menor que o nosso valor crítico K-alfa. Né? Então, ou seja, a gente aceitou corretamente a hipótese nula. Ela era verdadeira e foi aceita, tá? Pelo teste. Então, o nosso critério aqui é esse, né? Não rejeitar H0, C. A nossa estatística T de Q, né, for menor ou igual ao nosso valor crítico K, obtido em função do nível de significância assumido alfa. Eu prefiro adotar esse termo, né, não rejeitar do que aceitar, né, embora possa dizer que não, né, pode ser considerado um sinônimo, enfim, né, porque o teste ele é construído com base na nula, mas na nossa amostra, né, para aquela amostra que a gente teve. Então, aquela amostra não nos dá evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula de teste. Né? Então, seria essa a ideia. A gente não rejeita H0 para essa amostra, né? Ao nível de significância que a gente estipulou. Tá? Bom, então, relativamente simples, né, de construir aqui o teste global do ajustamento, porque a gente não precisa especificar a hipótese alternativa. Né? Calcula a soma ponderada do quadrado dos resíduos, confronta com o valor crítico na distribuição Q quadrado com n-u graus da liberdade e o nível de significância alfa que a gente estipulou. Caso teste global, em geral, 5%. Aqui só a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Esse valor crítico do teste, claro, ele vai depender primeiro dos graus da liberdade, porque aqui quadrado não é uma distribuição única, né? Para cada grau de liberdade a gente tem uma outra distribuição aqui quadrado, né? 1 grau de liberdade, 2, 3, 1000, 10.000, enfim, assim por diante, tá? Então, claro, primeiramente ele vai depender dos graus da liberdade, né? Daquela distribuição aqui quadrado em específico e desse nível de significância que a gente está assumindo o alfa. De que maneira, né? No caso do alfa. Bom, se a gente quer adotar um alfa maior aqui, por exemplo, 10%, então, essa área aqui
tem que ser maior, né? Então aqui a gente tem 95% dos eventos, né? Aqui a gente tem 5% dos eventos sobre a hipótese nula. Mas eu não quero 5%, eu quero 10%. Bom, então eu vou ter que aumentar essa área, ou seja, o meu valor crítico de teste tem que ser menor. Ou seja, né, isso significa que eu vou ser mais rigoroso no teste, né? Então, por exemplo, uma estatística de teste que seria aceita ao nível de significância de 5%, não seria aceita ao nível de significância de 10%, por exemplo, né? Poderia cair justamente nesse valor intermediário. Vamos até botar aqui, ó. Aqui um K alfa para 5%, por exemplo, né? Aqui o nosso K alfa para 10%. Então, a nossa estatística de teste poderia cair justamente nesse caso intermediário, né? Seria aceita no teste global ao nível de significância de 5%, mas seria rejeitada no nível de significância de 10%. Então, o nível de significância também tem um papel no teste. E da mesma maneira, né, se a gente fosse diminuir o nível de significância, a gente ia estar diminuindo, né, essa área sobre a curva, né? Então agora não é mais 5%, é 1% que fosse, né? Então agora eu iria vir para cá, ó. Então meu valor crítico para um alfa de 1%. E aí, mesma coisa, né? Se a nossa estatística de teste caísse aqui, ela seria rejeitada ao nível de significância de 5%, mas seria aceita ao nível de significância de 1%. Então o nível de significância tem um papel aí, né, na regra de decisão do teste, tá? De forma geral, esse é o teste global do ajustamento, né? O caso geral aqui, vindo daquela família de testes da razão de verossimilhança, um caso particular onde Q igual a N menos U, consequentemente os resíduos sobre a hipótese alternativa são nulos, né? Consequentemente a gente não precisa especificar a hipótese alternativa. Bom, só que nos livros de ajustamento, né, especialmente da geodésia, geralmente o teste global ele é apresentado de uma outra forma, né? Como que ele é apresentado, né? A gente tem uma hipótese nula, onde o nosso fator de variância ele é menor ou igual ao dito fator de variância a priori que nós assumimos, e numa hipótese alternativa, né, o nosso fator de variância é maior do que o fator de variância a priori que a gente assumiu. O que isso quer dizer, né? Então, assim, a rigor, né, a gente assume um fator de variância a priori para nossas observações. Em que sentido, né? A nossa peso ela seria o inverso da matriz de covariância das observações vezes esse fator de variância a priori. Claro, eu não comentei sobre ele antes para não confundir, né? Não era o momento. E, enfim, quando a gente não fala sobre ele, implicitamente ele vale 1. Né? Então, a gente assume um fator de variância a priori 1. Quando que faria sentido falar no fator de variância a priori? Quando a gente, por exemplo, né, trabalha com uma peso-identidade e as observações, né, elas possuem uma variância diferente de 1, né, que o inverso da matriz de covariância, né, não seria ali a matriz identidade. Né. Então, nessas situações, não, mas eu quero trabalhar com a peso-identidade. Bom, aí o meu fator de variância teria que ser igual, né, à variância das observações. Isso só seria válido, claro, com observações não correlacionadas, né, matriz diagonal, e todas elas com a mesma variância. Né? Então, quem que é o peso de uma observação nesse caso é o inverso da sua variância. Né? Matriz diagonal, então pego cada elemento da diagonal principal e inverto. Pego cada variância de cada observação e inverto. Esse é o peso. Se eu estou multiplicando, né, o inverso da matriz de covariância pelo fator de variância a priori, e esse fator de variância a priori é igual à variância das observações, né? Todas elas têm a mesma variância, bom, aí vai ficar o fator de variância a priori em cima, dividido ali, né, pela variância da observação embaixo. Se são iguais, 1 dá a unidade. E aí a gente cai na matriz peso-identidade, com um fator de variância a priori diferente de 1, né, por assim dizer. Então, nesse caso em específico, né, tudo bem, aí a gente tem uma peso-identidade,
porque a gente multiplicou o inverso da nossa matriz de covariância pelo fator de variância a priori, que é igual, né, às variâncias das observações originais. Todas elas com a mesma variância, sem covariâncias. Aí resulta numa peso-identidade. Enfim, um caso geral que a gente tem a matriz de covariância definida, né, toma ali o seu inverso, enfim, o fator de variância a priori seria 1. De qualquer forma, se eu não tenho esse conhecimento, né, de qual é a variância das observações, né, eu até defini, mas com uma certa incerteza ali, que é o caso do GNSS, por exemplo, né? Então, os softwares nos forneceram aqueles valores, né? Mas a gente não tem uma certa confiança sobre aquilo ali. Ou na fotogrametria, aqueles exemplos, né? Vamos assumir aqui uma variância de 1 pixel para as fotocoordenadas, né? Aquilo um tanto arbitrário também. Enfim, então nesse tipo de situação que a gente não tem conhecimento suficiente sobre a variância das observações, aí a gente poderia assumir isso, né? Que quando o teste global falhar, é porque o nosso modelo estocástico não está bem definido. Tá? Então ali as nossas variâncias e covariâncias que a gente arbitrou, né, enfim, definiu, não são de fato realistas. Né? Porque o teste é essencialmente isso, né? Ele vai dizer se os resíduos, né, ele foi construído aqui em função dos resíduos, então o teste vai nos dizer se os resíduos estão de acordo com o esperado, com o que foi estipulado, né, para a nossa amostra. Então, resíduos dentro do esperado, o teste passa. Né? Resíduos maiores do que o esperado, o teste falha. Então, a nossa hipótese de teste poderia ser construída dessa forma. Né? O nosso o verdadeiro fator de variância das observações é menor ou igual ao fator de variância a priori que foi arbitrado, ou o verdadeiro fator de variância é maior do que o fator de variância a priori que foi inicialmente arbitrado. Tá? Depois eu vou apresentar outro caso, né, chamado teste bicaudal. Né? Nessa situação, como é que ficaria então a nossa estatística de teste? Né? Aí a gente tem o chamado fator de variância a priori, a posteriori das observações. Quem é o fator de variância a posteriori das observações? Ele vale soma ponderada do quadrado dos resíduos dividido por n menos 1. Tá? Dividido pelo nosso fator de variância a priori. Tá? Então aqui, ó, fator de variância a posteriori, né, vezes ali nosso fator de variância a priori. Se 1, beleza, né? Então, soma ponderada do quadrado dos resíduos dividido por n menos 1. Se um outro valor aqui para resultar na matriz peso-identidade, né? Então, ou seja, se a variância original das observações, a variância original das observações aqui embaixo. Bom, aí aqui a gente tem uma nova estatística de teste, né? Para o teste global, que é essa razão entre o fator de variância a posteriori com o fator de variância a priori. Aqui eu só gostaria de chamar alguns detalhezinhos, né? Então, muitas vezes no fator de variância a posteriori, desculpa, se coloca um subscrito zero ali embaixo, né? Isso está rigorosamente falando, né, equivocado, porque a gente não está, o nosso fator de variância a posteriori não é em função do fator de variância a priori, esse é arbitrado, ou seja, ele é conhecido, né, vamos assim dizer. Se ele é realista ou não, isso é o teste que vai nos dizer, mas ele é conhecido, ele foi arbitrado ali por aquele valor. Então, o fator de variância a posteriori, ele é uma estimativa do verdadeiro fator de variância. Esse sim poderia se dizer desconhecido. Não do fator de variância a priori, esse conhecido estipulado. Tá? Então, a gente não coloca o subscrito zero aqui no fator de variância a posteriori. Assim como nas hipóteses de teste. Tá? Então, não tem o zero aqui, né? E nem o chapéu ali em cima. Por quê? Porque a hipótese é feita para a população. Né? Então, é o verdadeiro fator de variância. A gente não vai fazer hipótese sobre o fator de variância posteriori, que foi calculado. Né? Então, assim como o fator de variância a priori ele é conhecido para aquela amostra, é aquele ali, né? Ele é calculado. A gente faz hipótese sobre o fator de variância, o verdadeiro fator de variância das observações, né? Desconhecido.
Bom, enfim, aí a gente tem essa estatística de teste, né? Uma outra estatística de teste, se vocês forem ver, né? Diferente da que a gente apresentou aqui anteriormente. Qual que é a diferença? Bom, tem o fator de variância a priori ali embaixo e também tem esse n-u. Bom, essa estatística de teste, ela vai seguir não mais aqui quadrado. Né? Por quê? Porque ela não é mais um termo quadrático. Ela não é mais uma variância, vamos assim dizer, né? Agora ela é a razão de duas variâncias, né? De dois termos quadráticos. Então ela segue uma distribuição f, tá? F de Snedeker, né? Aonde no numerador, né, a gente tem n menos u graus de liberdade, e no denominador nós temos infinitos graus de liberdade. Por que infinitos? Porque o fator de variância a priori é conhecido. Né? Então, é como se tivesse o que significa o grau de liberdade infinito. Não, que aquela variância ela é conhecida, ela é arbitrada. Se ela é realista ou não é outra história, mas ela é conhecida. Então, aqui na variância que está no denominador, né, os graus de liberdade são infinitos. Bom, essa distribuição f, né, com graus de liberdade n-1 no numerador e infinitos no denominador, ela é igual, tá? Vou botar aqui, ó. Ela é igual a uma distribuição Q quadrado com n-u graus de liberdade. Aqui quadrado só tem um grau de liberdade, né? Porque não é uma razão de variâncias, é só um termo quadrático, uma variância. Então, n-u graus de liberdade, só que dividida por n-u graus de liberdade. Tá? Então, se a gente pegar o valor na distribuição f, né, com n-u graus de liberdade no numerador e infinitos no denominador, pegar a distribuição Q quadrado com n-u graus de liberdade para qualquer valor crítico aqui, enfim, para qualquer valor na distribuição, né, com o mesmo nível de significância em ambas, né, a gente dividir ali a Q quadrado por n-u vai dar o valor correspondente na distribuição f e vice-versa. Até vocês poderiam relembrar lá do elipsóide de erros, né, da onde vem aquela constante c, né, a gente lembra D seria a dimensão espacial da rede, enfim, né, daí joga para cá, tira a raiz, enfim, vai lembrar lá que vai cair na mesma situação. A gente pode sair tanto da normal padrão lá, com uns graus de liberdade bastante elevados no ajustamento e D igual a 1, né, até o caso 3D com poucos graus de liberdade, enfim. No fundo vem tudo, né, normal, Q quadrado, a distribuição F, né, vem tudo da teoria estatística. Aí. Aqui não é o objetivo, né, ir a fundo nesse detalhe. Mas, enfim, então aqui ó, vamos substituir, né? Então a gente teria V transposto WV dividido por n-u vezes, né, 1 sobre o fator de variância a priori. E isso seguiria, então, né, a Q quadrado com n-u graus de liberdade dividido por n-u graus de liberdade. Então aqui acabaria cortando, né? Inclusive, né, alguns autores apresentam isso, né? Primeiro tu faz o fator de variância a posteriori, né, divide pelo a priori, tudo bem, mas aí aparece aquele n-u. Depois tu multiplica por n-u de novo, né? Então vai acarretar justamente nisso, vai acabar cortando o n-u embaixo e em cima, né? No denominador aqui e, enfim, a multiplicação. Então a nossa estatística de teste agora vai recair nisso, né? Se a gente cortar aqui o n-u e cortar aqui o n-u, bom, aí agora a gente consegue, se a gente for olhar, bom, ficou igual ao anterior, né? A única diferença é que tem o fator de variância a priori ali embaixo. Quando ele é 1, dá rigorosamente igual, né? A gente volta para o caso geral. Quando ele foi diferente de 1, a gente arbitrou um outro valor ali para transformar peso em identidade, né? Aí tudo bem. Aí a nossa estatística de teste vai estar um pouco diferente ali na Q quadrado. O que também faz sentido, né? Claro. Se a gente assumiu peso e identidade, mas as variâncias não são 1, né? É claro, né, que o nosso teste não estaria adequado, né? Então, quando a gente divide pelo fator de variância a priori, aí tudo bem. Aí a gente está compatibilizando os resíduos com o teste, né? Mas em resumo, aí nesse caso a gente tem o nosso critério de teste da Q quadrado,
do teste global do ajustamento, né? Da mesma forma do anterior. Ó. A gente não vai rejeitar a nossa hipótese nula H0 se a soma ponderada do quadrado dos resíduos dividido, né, pelo fator de variância a priori for menor ou igual ao valor crítico na distribuição Q quadrado com n menos u graus de liberdade, ao nível de significância alfa estipulado. Então voltamos para aquele caso geral, tá? A única diferença é que aqui a gente poderia estar assumindo um fator de variância a priori diferente da unidade. Tá? Então, se esse termo cair dentro aqui da Q quadrado, né, a gente aceita a hipótese nula. Né? Ou seja, o nosso fator de variância desconhecido é estatisticamente igual ao fator de variância a priori que foi arbitrado. Se for maior, né, aí a gente rejeita a hipótese alternativa e fica com a hipótese nula. Ou seja, o nosso fator de variância verdadeiro, né, ele é estatisticamente maior do que o fator de variância a priori que a gente assumiu. Tá? Então, é uma outra forma de ver o teste global, pensando já no modelo estocástico, né, como causa, né, para uma possível falha do teste. Né? Então, uma hipótese alternativa aqui, estipulada. Né? Aí alguns autores recomendam isso, né? Se o teste global falhar sobre esse aspecto, né, então significa que nossas variâncias e covariâncias não estão bem definidas, bem adequadas. Né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a nossa matriz de covariância das observações e escalonar por esse fator de variância a posteriori que a gente calculou. Ou seja, a gente vai estar inflacionando ali as nossas variâncias e covariâncias, vai estar piorando o nosso modelo estocástico. Porque no nosso teste, né, nos indicou isso. Né? Qual que é a importância disso na prática? Né? Se a gente está inflacionando as variâncias e covariâncias das observações, né, consequentemente a gente vai inflacionar as variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados, das observações ajustadas e dos resíduos ajustados. O que faria sentido, né? Vamos supor aqui que nossos resíduos ali deram, sei lá, 1 centímetro, né? Mas a gente estava dizendo que nossas observações tinham ali uma precisão de 3 milímetros. Né? Então, 1 centímetro para 3 milímetros está tendo alguma diferença aqui, né? Para todos os casos ali, né? Enfim, né? Uma média aqui, um valor médio único aqui. Então, esse teu modelo estocástico de 3 milímetros não está muito coerente, não está muito adequado à realidade da tua amostra aqui, né? Tu está tendo resíduos de 10 milímetros, 1 centímetro, e está falando que a precisão é 3 milímetros, né? Se eu não aplico esse teste, né, eu vou propagar essa incerteza de 3 milímetros das observações para os parâmetros. Vou dizer que meus parâmetros vieram, né, dessa amostra cuja precisão ali era de 3 milímetros, mas na verdade não era 3 milímetros, era, por exemplo, né, 10 milímetros. Então, o teste global, né, quando aplicado aqui para testar o modelo estocástico, né, ele tem essa finalidade. Não, a gente vai ver se, de fato, né, o que a gente está dizendo corresponde à realidade desse nosso ajustamento, dessa nossa amostra, né, desses nossos resíduos. Se o teste global falha, bom, então teu fator de variância desconhecido, né, ele é estatisticamente maior do que o que tu assumiu para tuas observações. Se tu não corrigir isso, tu vai estar sendo otimista, né, super otimista com a qualidade dos teus parâmetros, com a matriz de covariância dos teus parâmetros ajustados. Se tu corrigir isso, como é que tu corrige? Bom, tu multiplica a tua matriz de covariância original pelo fator de variância posterior. Então tu vai inflacionar tuas variâncias e covariâncias. Se tu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Né? Essa razão vai dar 1. Né? Tá? Então o teu teste vai acabar passando ali, né? Porque justamente tu piorou. Antes não estava passando por quê? Porque os teus resíduos estavam maiores que o esperado. A partir do momento que tu inflaciona as tuas variâncias, né? Então aquele resíduo de 10 milímetros, né, com uma precisão de 3, não está falando a mesma língua. Agora, com uma precisão de 10 milímetros, né, 1 para 1, aí está falando a mesma língua. Então, o teu teste global iria passar a partir do momento que tu escalona ali a tua matriz de covariância, né, das observações. Enfim, então, tu corrige isso, consequentemente, tu pode dizer que os teus resultados estão mais realistas, por assim dizer. Né? Então,
aqueles desvios padrões que tu obteve para os teus parâmetros ajustados estão de acordo com os resíduos que tu obteve no ajustamento das observações, né? Então é mais ou menos por aí a ideia, né? Resíduos, né, com desvios padrões dos parâmetros, né? Bom, então esse é o teste global aí, visto, né, por essa perspectiva do modelo estocástico. Aí tem também, né, só que claro, pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque quando a gente não tem certeza no modelo estocástico, né, a gente vai ver ali depois alguns exemplos numéricos nesse sentido, aí tudo bem, aí a gente pode pegar o nosso fator de variância posterior e escalonar a nossa matriz de covariância. Agora, quando a gente tem confiança no modelo estocástico e porventura os resíduos ficaram menores do que o esperado, que pode ocorrer, né, ou até maiores do que o esperado, né, enfim, mas o teste global passou, por exemplo, então, não necessariamente a gente tem que pegar o fator de variância posterior e multiplicar da mesma forma, entenderam? Então, digamos ali que a gente assumiu 3 milímetros e deu 5 milímetros em média. Tá? Acabou passando, mas aí tem essa pequena diferença, né? Nosso fator de variância posterior ficou um pouco maior do que 1. Aí o que a gente faz? A gente escalou na matriz de covariância mesmo assim. Não, aí a gente está condicionando aqui, né, o nosso conhecimento sobre a variância no que o ajustamento está nos dizendo, né? Então, de modo ali categórico, né? O ajustamento estará sempre certo, né? O que o ajustamento disser a gente vai seguir. Então, não, a gente pode, não, eu conheço a variância desse modelo aqui, tá? Eu já tenho uma prática, já tenho uma experiência no assunto, sei que as variâncias em geral são essas mesmo. Se o ajustamento ficou um pouquinho melhor, um pouquinho pior, e o fator de variância posterior é um pouquinho maior, um pouquinho menor do que, né, a razão, né, do fator de variância posterior com o fator de variância priori é um pouquinho maior, um pouquinho menor do que 1, não importa, tá? Eu vou manter aqui o fator de variância que eu inicialmente arbitrado, né, independente do valor do fator de variância a posteriori, tá? Então tem que ter um pouco de senso crítico nessa análise, tá? Não seguir sempre no piloto automático e sempre escalonar a matriz de covariância das observações pelo fator de variância posterior. Tá? Mas em outros casos, sim, em outros casos realmente, né? Então, alguns casos que eu citei, né? Então, ali o GNSS, quando a gente tem dados, né, que tem uma matriz de covariância lá que veio de um software que a gente não sabe necessariamente o procedimento que ele adotou, ou quando a gente, de certa forma, realmente arbitra, né? Ah, é um pixel aqui, o desvio padrão dessa foto coordenada, enfim, aí tudo bem, aí esse teste global, pensando no modelo estocástico, tem a sua importância, né? Agora, ali, quando eu estou, sei lá, fazendo um nivelamento geométrico, que eu estou considerando todas as fontes de erro ali na propagação de erros, né? Que nem a gente viu na aula 2, né? O levantamento de uma poligonal, que eu também estou considerando a centragem, a precisão do equipamento e toda uma série de fatores ali, eu já tenho experiência lá e eu já fiz várias poligonais e sei que, né, a variância, enfim, é mais ou menos daquela ordem mesmo. Então, não necessariamente o fator de variância posterior fornecido ali a gente vai adotar, né? Até porque, por exemplo, né, a gente tem casos ali em que a gente tem ângulos e distâncias, né? E aí será que faz sentido a gente pensar num fator de variância posterior único, né? Sendo que a gente tem observações ali com diferentes unidades, né, e variâncias, né? Então, a distância no milímetro, o ângulo no segundo, né? Um é linear, outro é angular, enfim. E a gente vai escalonar todas as variâncias, né, dos ângulos e das distâncias pelo mesmo fator de variância posterior. Então, enfim, tem esse tipo de análise também tem as suas limitações, tá? Embora seja bastante útil em determinados tipos de aplicações. Só para encerrar aqui a questão do teste global, tá? Aqui a gente pode ver, primeiro, né, antes de eu apresentar o chamado bicaudal, né? Mas aqui também a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos supor, né, que essa razão, quando o nosso modelo estocástico está bem definido, o que a gente espera para essa razão, né? Que essa razão dê 1, né? Um fator de variância a posteriori, né, seja igual ao fator de variância a priori, que é ali, né, mais ou menos igual ao verdadeiro fator de variância desconhecido das observações, né.
Então, quando o nosso modelo está bem definido, né, então o nosso fator de variância a priori, né, corresponde ao verdadeiro e desconhecido fator de variância posterior, enfim. Então a gente pode pensar que a esperança dessa razão D1, né, resulte na unidade. Aí nesse caso, então aqui fica a unidade, né? E vamos supor que o fator de variância a priori foi 1 ali, né? Enfim, né? Então a gente tem as variâncias e covariâncias das observações e o fator de covariância a priori foi 1. A gente não trabalhou com a peso e identidade, em resumo, né? Enfim. Então aqui também dá 1, né? Aí olhem que interessante. Aí a gente pode dizer, tá? Tem no livro do Theunissen, por exemplo, né? Ele comenta sobre isso, mas a gente pode dizer que a esperança da soma ponderada do quadrado dos resíduos dá n menos u. Tá? Dá os graus da liberdade do ajustamento. Ó, porque daí, claro, né? Então se isso aqui tem que dar 1, enfim, isso aqui tem que dar 1. Então isso aqui é muito interessante, né? A soma ponderada do quadrado dos resíduos dá um número inteiro, né? E esse número inteiro ser o número de graus de liberdade do ajustamento. Né? E aí a gente muda os graus de liberdade, né? E aí muda a esperança da soma ponderada do quadrado. Isso é algo, né, muito interessante aqui que vem do controle de qualidade. Né? Então, claro, faz sentido, né? Quanto mais observações, mais graus de liberdade. Então, mais elementos aqui no vetor dos resíduos, né? Então, quando eu faço a soma ponderada do quadrado dos resíduos, eu vou esperar ter um valor maior ali, enfim. Mas a esperança desse termo quadrático, Cn menos u, os graus de liberdade do ajustamento, se a gente for pensar nisso aqui, é o que a gente minimizou na solução por mínimos quadrados, né? Então, a gente busca aquela solução que apresenta o V transposto WV mínimo. Só que esse V transposto WV mínimo tem uma esperança, né? Tem um valor esperado, que é o N menos U, os graus de liberdade de ajustamento. Então isso é muito, do ponto de vista filosófico, né? Muito interessante de se analisar. Tá? Bom, enfim, para concluir aqui, né? Vamos só ver, tem alguns autores que apresentam o teste global na sua forma bicaudal, né? A que a gente apresentou ela unicaudal. O que a gente supôs, então, né? Não pensando necessariamente aqui no caso geral da hipótese alternativa não está especificada, mas pensando aqui no caso das hipóteses formuladas pelo fator de variância, né? Então a gente testou se o fator de variância desconhecido é estatisticamente menor ou igual ao fator de variância a priori, ou se ele é maior que o fator de variância a priori. Então, um teste aqui unicaudal, né? Se a estatística de teste excede o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Alguns autores eles apresentam o teste global na sua forma bicaudal, né? Acho que eu não quero apagar para não perder aqui informação, enfim. Então vamos fazer uma espécie de gambiarra aqui, né? Alguns autores apresentam, então, o teste bicaudal. Como é que ele funcionaria? Eu vou ter dois valores agora aqui. Ó. Eu vou testar a esquerda e a direita, tá? da minha distribuição. Deixa eu só testar, verificar se está gravando. Por que eu faria esse tipo de teste? Quando vamos pensar assim, eu estou pensando no fator de variância, só que eu não quero confrontar se ele é menor ou igual ou maior. Eu quero confrontar se ele é igual ou diferente. O diferente pode ser para mais ou para menos, né? Então eu teria aqui, ó, outras hipóteses. Eu teria o seguinte, ó, o meu fator de variância desconhecido é igual ao fator de variância a priori arbitrado sobre a hipótese nula, ou o meu fator de variância desconhecido ele é diferente do meu fator de variância a priori na alternativa. O diferente significa para mais ou para menos. Aí eu caio no teste bicaudal. Bom, a estatística de teste vai ser a mesma, tá, pessoal? Não muda, tá? O que muda? Né? Vai mudar aqui os valores críticos de teste. Por quê? Porque vamos supor que eu vou adotar um alfa de 5%. Vou manter o alfa do teste unicaudal. 5%. Pensando no teste bicaudal, então eu vou ter que ter aqui, ó, 2,5 para um lado
e 2,5 para outro. Né? Então essa é a ideia, somando os dois dá os 5%. Então aqui é a minha região de aceitação da hipótese nula, continua tendo ali, né, o valor do nível de confiança estipulado, por exemplo, 95%. Então 95% das estatísticas de teste possíveis vão estar aqui dentro, né? 2,5 vão estar acima e 2,5 vão estar abaixo desse valor. E aqui a gente vai ter dois valores críticos de referência. Quem é esse cara? Bom, esse cara, né, vai ser o valor crítico para o alfa sobre 2, né? Só que em geral na distribuição Q quadrado, tá? Eu não comentei isso, né? Mas para quem não tem familiaridade com testes estatísticos, é claro que esses valores não são calculados, né, pessoal? Eles são fornecidos, né? Eles já são conhecidos, né? Alguém já calculou, enfim, já fornece. Então o Excel, o Celab, tabelas, né? Enfim, esses valores aí já vão ser fornecidos para nós, tá? A gente só tem que consultar o valor em função dos graus de liberdade e do nível de significância alfa que a gente estipulou, tá? A gente não vai calcular lá pela FDP da Q quadrado, enfim, o valor crítico, né? Mas enfim, então geralmente esses valores são apresentados, né? Eles são apresentados em função do nível de significância. Então eu digo, eu tenho 5 graus de liberdade e o nível de significância é de 5%. Então o teu valor é esse aqui. Esse é o teu valor crítico de teste, tá? Aqui, então, a gente tem que pensar o seguinte, bom, quem que vai ser esse cara aqui? Bom, ele não vai ser eu quero 5% de significância, tá, beleza. Aí eu já vi que é o teste bicaudal, então eu teria 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Só que eu não posso dizer que esse valor crítico é o valor crítico correspondente a 2,5. Por quê? Porque quando eu digo o alfa, né, eu estou dizendo quem está à direita da minha curva. E nesse caso, quem está à direita da minha curva? Eu tenho 2,5 para um lado e aqui eu tenho 95 mais 2,5. Eu tenho 97,5 do outro, né? Então aqui eu vou botar 1 menos alfa sobre 2. Esse vai ser o meu valor de referência. E esse cara? Bom, esse cara tudo bem, né? Aí para esse cara, quem é que eu tenho atrás dele, né? Antes dele, eu tenho os 2,5 mais os 95, né? Eu tenho os 97,5%. Então aí para esse cara, sim, seria o valor crítico do alfa sobre 2, né? Porque só sobrou alfa sobre 2. 5 sobre 2, 2,5. 2,5% à direita dele, tá? Então eu vou ter que consultar dois valores críticos na Q quadrado para esse número de graus de liberdade, né? N menos U, e para esse nível de significância alfa de 5%, né? Um relativo ao alfa sobre 2, né? Que seria como se estivesse aplicando o teste unicaudal mesmo, né? Só que um pouquinho mais deslocado ali, porque agora tem que ter 2,5% à direita da minha curva e não 5%. E o outro é 1 menos alfa sobre 2, porque agora eu vou pegar a outra ponta ali, né, da distribuição. Agora eu vou pegar ali a cauda à esquerda do teste para ter 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. E se o meu valor, se a minha estatística de teste tem de quê? Aí se ela cair dentro desse intervalo, eu aceito a hipótese nula. Aí eu tenho duas regiões de rejeição da hipótese nula. Ele pode cair aqui ou ele pode cair aqui, né? Se ele cair aqui, então minha estatística de teste calculada é menor que esse valor crítico, vamos dizer, inferior. O que aconteceu? Os resíduos do ajustamento estão melhores do que o esperado, né? Porque eles estão mais próximos de zero ali, né, para esse teste bicaudal, né? A esse nível de significância que eu estipulei. Isso é problema? Depende, né? Não necessariamente, né? Então, enfim. Mas foi isso que o teste bicaudal nos disse. A esse nível de significância, a tua hipótese nula é rejeitada, né? Ou seja, o teu fator de variância verdadeiro, né? Ele não é igual ao fator de variância que tu estipulou. Ele é melhor, né? Ele é diferente, mas vamos assim dizer, melhor do que o que tu estipulou, porque os teus resíduos estão menores do que esperado. Vamos supor, tu estipulou ali 5 milímetros e os teus resíduos estão na casa ali dos 2 milímetros, 1 milímetro, enfim. E aí o teu teste acabou falhando, né? Nesse sentido, teus resíduos ficaram melhores do que o esperado. Então, enfim, é problema? Não necessariamente, né? Então, mas, enfim, se tu realmente não tem confiança sobre o teu modelo estocástico, uma alternativa seria então pegar e
multiplicar ali as variâncias e covariâncias das suas observações pelo teu fator de variância a posteriori que seria calculado. Que nesse caso, né, ele ficaria menor que o fator de variância a priori, então os resíduos estão melhores do que o esperado. Né? Então tu iria deflacionar tuas variâncias e covariâncias, né? Tu ia aumentar a precisão das tuas observações, por assim dizer, melhorar a qualidade delas. Né? E se cair aqui, bom, aí é a mesma situação da anterior, né? Então, o teu fator de variância é diferente do fator de variância a priori que tu estipulou, não são iguais, né? E maior, né? Porque tu caiu aqui na cauda à direita da curva, né? Esse teste bicaudal, né? Porque, claro, agora vem a pergunta óbvia, né? Qual teste aplicar, o bicaudal ou o unicaudal, né? Na verdade, assim, né? No fundo, o teste a ser aplicado no global é esse, né? É o geral. Quando eu estou pensando no modelo estocástico, aí tudo bem, aí eu posso fazer, que no fundo é a mesma coisa, né? Que a gente viu aqui, né? Enfim, esse caso aqui é um caso particular desse, quando o fator de variância a priori é diferente de 1, né? Mas enfim, sendo 1 vai dar igual, né? Os testes vão dar igual. Mas enfim, pensando no modelo estocástico, né? Eu posso aplicar o unicaudal ou o bicaudal. Quando eu aplico o unicaudal, né, eu estou preocupado apenas se ele é maior. Quando eu aplico o bicaudal, eu estou preocupado se ele é diferente, menor ou maior. Tá? O unicaudal ele é dito ser um teste mais poderoso que o bicaudal. Tá? O que é isso, né? Um teste mais poderoso? Vamos tentar só para concluir aqui, né? Vamos fazer um pequeno desenho aqui. Bom, o valor crítico do unicaudal ele tem que ter 5% à direita da sua curva, né? E do valor crítico, o do limite superior, né? Do bicaudal, ele tem que ter 2,5, né? Então aqui a gente teria o unicaudal, vamos chamar assim de U, e aqui a gente teria o bicaudal, né? Vamos chamar de B. Se caiu justamente nessa região, né? Entre os 5% e os 2,5 aqui, né? Dos testes, ele falharia no unicaudal, mas passaria no bicaudal. Tá? Então depois, na próxima aula, que a gente vai entrar na teoria da confiabilidade, né, do ajustamento, enfim, a gente vai ver que esse tipo de teste é mais poderoso, ele maximiza a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula, quando a gente especifica uma hipótese alternativa. Então, por exemplo, nesse caso, né, então o nível de significância de 5%, ele falha no unicaudal, ou seja, o meu fator de variância é maior do que o fator de variância a priori que eu estipulei. Mas ele passa no bicaudal, ou seja, o meu fator de variância é igual ao fator de variância a priori que eu estipulei, entenderam? Então, o mesmo teste, o mesmo nível de significância, pensando no mesmo objetivo, né, testar o fator de variância, ele falha no unicaudal, mas passa no bicaudal, né? Então, o unicaudal ele é dito uniformemente mais poderoso nesse aspecto, tá? Porque o bicaudal ele está testando esses dois casos, né? Diferente, menor ou maior, quanto o unicaudal não. O que importa aqui é se ele é maior, né? Então, ou ele é menor ou igual, ou ele é maior. Então, ele é dito mais poderoso, né? Então, ele vai rejeitar mais vezes a nossa hipótese nula quando o fator de variância desconhecido, né, for maior que o fator de variância que eu estipulei. Bom, sobre o teste global, de forma geral, é isso, né? A gente vai ver daí exemplos depois, a gente vai ver os dois casos, né? A gente vai ver um exemplo do unicaudal e do bicaudal. Claro, os dois casos o teste global vai falhar, né? Enfim, quando o teste global passa, beleza. Então a gente aceita o ajustamento, aceitou aquela hipótese nula e é isso, né? A gente não precisa fazer nenhuma ação corretiva, adaptativa, enfim. Quando o teste global falha, aí sim que a gente tem que pensar nas causas e pensar em soluções, né? Então esse é o primeiro teste dessa família geral de testes que a gente viu, né? Que o teste global do ajustamento vem lá da razão de verossimilhança. Já veio depois agora o outro caso particular, né, dessa família de testes, que é o data snooping.